Vamos ver agora uma outra abordagem de como resolver um circuito. Tá? Olha só, vamos prestar bastante atenção para ver a diferença entre uma coisa e outra. Na primeira abordagem, eu pesquisei olhei o circuito com atenção e vi que combinações eu posso fazer com os resistores, com os elementos do circuito, considerando aqueles princípios básicos de combinação em série em paralelo. Agora, preste atenção, olha esse circuito aqui. Tá certo? Esse circuito agora, ele tem um conjunto de resistores e um conjunto de fontes de força eletromotriz. Se você olhar esse circuito aqui, você vai ver o seguinte, bom, eu tenho algumas características nesse circuito, que é o seguinte, eu tenho nos ramos do circuito, ramo é aquela região do circuito em que é percorrida por uma única corrente, tá certo? Onde os componentes estão em série. Então, olha esse ramo do circuito aqui. Nesse ramo eu tenho dois resistores e uma fonte. Nesse outro ramo aqui, ó, eu tenho uma fonte e um resistor. Nesse outro ramo aqui eu tenho dois resistores e uma fonte. Se você olhar aqui, você vai pensar o seguinte, bom, a diferença de potencial indo por aqui, entre os pontos, vou chamar de novo A e B, se eu chamar esse ponto de A e esse ponto de B, a diferença de potencial aqui é igual à diferença de potencial aqui. Só que aqui eu tenho uma fonte no meio do caminho. Aqui eu também tenho uma fonte no meio do caminho. Então eu não posso combinar, imaginar que esses dois resistores aqui estão em paralelo com esse resistor. Por quê? Porque a diferença de potencial nesse resistor mais a diferença de potencial nesse resistor não é necessariamente igual à diferença de potencial desse resistor. Tá certo? Por quê? Porque se a diferença entre A e B é a mesma aqui, eu tenho uma fonte aqui e uma fonte aqui. Então, normalmente, nesses casos, eu tenho que fazer um outro tipo de abordagem, que eu vou usar o que a gente conhece como leis das malhas e nós. Tá? As leis das malhas e nós também são conhecidas por leis de Kirchhoff, tá certo? Elas, na verdade, são observações que a gente faz, na verdade, são considerações sobre conservação de energia, e conservação de carga, tá certo? As leis de malhas e nós, elas levam em conta as seguintes questões. Primeiro eu vou definir o que é um nó, tá certo? Um nó para nós vai ser o encontro de 3 ou mais ramos. Isso aqui é um nó. Então, por exemplo, nesse meu circuito aqui eu tenho dois nós. Eu tenho um nó A e eu tenho um nó B. Tá? Num circuito como esse, tá certo? O primeiro passo, o meu primeiro passo, qual é? O meu primeiro passo é definir as correntes nos ramos. Mas como é que eu vou definir as correntes se eu não sei, tá certo? Eu não sei como é que são essas correntes, tá certo? A corrente aqui, ela faz nesse sentido ou faz nesse sentido, tá? Então presta atenção aqui que isso aqui é feito de forma arbitrária. Você vai definir de forma arbitrária as correntes aqui. Então nesse nosso caso aqui, nós vamos dizer o seguinte, eu tenho uma corrente. Então, em cada ramo, tá certo? Em cada ramo é percorrido por uma corrente. Então vamos dizer que aqui, ó, eu tenho uma corrente que eu vou chamar aqui no caso de I1. Tá? Eu tenho aqui uma corrente que eu vou chamar de I2. Então a corrente que passa, que vai de B até A, por este ramo aqui, eu estou chamando de I2. Tá? E eu tenho uma outra corrente aqui que eu vou chamar de I3. De novo, isso aqui eu estou arbitrando, eu poderia usar outros sentidos, tá? Só para ficar claro o que eu estou fazendo aqui, ó, se eu olhasse esse circuito, simplificando, olhando desse jeito, o que eu estou dizendo para você é que a minha corrente I1 é essa corrente que está aqui. Ela anda nesse ramo todo. A minha corrente 2 é essa que está aqui. Ela anda nesse ramo todo aqui, ó, que eu tenho os pontos A e B. E a minha corrente 3, tá certo? A minha corrente 3, ela é a corrente que passa
nesse ramo que está aqui. Tá? Então, quando eu desenho ela desse jeito, é só uma questão esquemática, né? A corrente está andando nesse ramo, nesse ramo e nesse ramo. Tá? O que a lei dos nós diz? A lei dos nós diz que a soma das correntes num nó é igual a zero. É uma soma algébrica, isso está me dizendo o seguinte: se eu posso dizer que o que entra e o que sai, não é? O que entra e o que sai nesse nó aqui. Né? Nesse nó aqui, no nó A, eu posso dizer que o que entra, I1 mais I2, I1 mais I2 é igual a I3. Mesma coisa aqui embaixo, I3 é igual a I1 mais I2. Então, essa aqui, tá certo? Essa aqui é a primeira equação que eu tenho para esse circuito aqui. Então, a lei dos nós diz que a soma num nó das correntes, né? A soma das correntes num nó é igual a zero, a soma algébrica, né? O que entra é positivo, o que sai é negativo. Se você quiser adotar o que entra é negativo, o que sai é positivo, dá na mesma, tá certo? Você só vai trocar os sinais aqui no fundo, não é? A sua equação vai ficar a mesma, tá? Muito bem, então o primeiro passo que eu fiz foi definir as correntes, e aí, definidas as correntes, eu calculei, né? Eu defini essa primeira equação, né? A segunda, tá certo? O segundo passo qual que é? Definir as malhas, e aí eu vou escrever as equações das malhas. O que é uma malha? Uma malha, tá certo? Uma malha no circuito é qualquer caminho fechado no circuito. Olha aqui, ó. Olha essa representação que eu já fiz ali e vamos olhar essa representação desse meu circuito. Quantos caminhos diferentes, fechados, você pode escolher nesse circuito? Se você olhar esse circuito aqui, você vai ver o seguinte. Bom, primeiro, vamos pensar o seguinte. Lembrando, né, quando eu quero resolver um circuito, eu tenho um conjunto de elementos, resistores e fontes. Nesse caso aqui, o que é resolver o circuito? É encontrar as correntes que passam no circuito, né? Se eu quero encontrar as correntes que passam no circuito, então se eu olhar esse circuito aqui, eu tenho três incógnitas. As correntes 1, e 2 e 3 são as três incógnitas. Para resolver, não é, para encontrar essas três incógnitas, eu preciso de três equações, tá certo? Então eu preciso de três equações para encontrar as três incógnitas. A primeira equação eu tenho, então eu preciso de duas novas equações, tá certo? Quais serão essas duas novas equações? Eu vou pegar aqui, não é, das malhas. Quantas malhas eu tenho aqui nesse circuito? Olha, eu tenho nesse circuito, se eu olhar aqui, ó, eu tenho um caminho fechado aqui, tá vendo? Esse caminho aqui é um caminho fechado, esse caminho aqui é um caminho fechado e esse caminho total aqui externo é um caminho fechado. Você pode escolher qualquer um desses três, né? Vamos pegar aqui e chamar esse aqui de malha 1, esse aqui de malha 2 e vamos escolher então essas duas malhas aqui, tá? E vamos escrever as equações dessas malhas. O que é escrever a equação da malha? Eu vou partir de um ponto, tá certo? Eu vou partir de um ponto e vou vendo como é que são as quedas e subidas de potencial, né? Suponha que você pega uma carga aqui e sai andando com ela. Tem que voltar até esse ponto, tá? Eu percorrer a malha, eu tenho que percorrer aquele caminho fechado todo, né? Aonde que ela perde energia, aonde que ela ganha energia? Normalmente uma carga perde energia quando ela passa num resistor, tá certo? Ela ganha energia quando passa numa fonte. No entanto, né? No entanto, quando eu percorrer a malha, tá? Eu posso percorrer no sentido da corrente ou posso percorrer contra o sentido da corrente. Eu montei essas correntes, eu arbitrei essas correntes desse jeito para facilitar a minha vida. Tá vendo aqui, ó? Eu só vou andar nessa malha no sentido da corrente. A mesma coisa, eu só vou andar nessa malha no sentido das correntes. A minha corrente 1, olha aqui, ó. A minha corrente 1, ela vem aqui, sobe, entra aqui, e aqui eu desce a corrente 2. E 3, perdão. A minha corrente 2, ela vem aqui, ela sobe, ela vem para cá e ela desce aqui, né? Então, essa minha malha eu vou percorrer nesse sentido, essa minha malha eu vou percorrer nesse sentido.
Você pode perguntar, uai, mas se eu tivesse arbitrado essa corrente I3 no sentido contrário? Problema nenhum, você só tem que prestar atenção que quando você percorre a malha, um ramo, perdão, quando você percorre um ramo e trabalha no sentido contrário da corrente, aquilo que era perda passa a ser ganho, tá? Vamos olhar isso com mais calma. Então pensa o seguinte, vou pegar agora a malha 1, né? Vou olhar agora o que acontece na minha malha 1. Na minha malha 1, eu vou partir, tá certo? Eu vou sair desse ponto aqui, né? E vou percorrer desse, então eu vou começar em B, tá? Se eu começo em B, tá? Então a primeira coisa que acontece é a seguinte, imagina uma carga saindo aqui, né? Tá certo? Quando você saiu andando aqui com essa carga, quando ela passa no resistor, ela tem uma perda de energia, né? Lembra que o resistor significa, tá certo? Uma queda de potencial, né? Então ela perde ali um potencial que é menos R1 vezes I1, tá certo? Bom, ela chega na fonte de força eletromotriz e agora ela ganha energia. Tá? Eu estou andando no sentido da corrente, ela vai ali e ganha energia. Passa por aquele resistor ali, menos R1 I1, tá? Tá certo? E agora entra, né, eu estou percorrendo essa malha aqui, ó, menos R1 I1, mais E1, menos R1 I1, tá? A corrente aqui é toda I1 e entra agora nesse ramo aqui, né? Quando ela entra nesse ramo, tá certo? Ela passa de novo pelo resistor R2 e agora ela atravessa, tá certo? Essa carga atravessa essa fonte aqui no sentido contrário à fonte, né? Lembra, a fonte aqui é o positivo, aqui é o negativo. Lembrando, né? Eu estou convencionando, né, como se fosse uma carga positiva andando. Então essa carga positiva vai sair de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial. Portanto, ela está perdendo energia aqui e eu vou chamar isso aqui de menos E2. Isso aqui é igual a zero. Então, o que é a lei das malhas? A lei das malhas diz que a soma dos potenciais, as diferenças de potenciais numa malha fechada é igual a zero. Claro, né, se você sai de um ponto e volta àquele ponto, tá certo? Né, o ponto está com o mesmo potencial. Ele não mudou de potencial porque você andou, né? Então o circuito está no estado estacionário, tá certo? As correntes, os potenciais não estão mudando no tempo, né? Muito bem, então essa aqui é a equação da malha 1, eu vou escrever agora a equação da malha 2. O que é a equação da malha 2? Né? Eu vou começar agora, tá? Olhando, vamos começar do ponto B de novo, andando agora, vamos fazer esse caminho aqui. Presta atenção aqui, você vai dizer, mas eu escolhi a malha externa. Bom, tudo bem, percorre a malha externa no sentido que você quiser, tá? Nós vamos escolher essa aqui porque eu estou com as correntes, né? Com as correntes todas no mesmo sentido do percurso que eu estou fazendo. Então, se eu olhar ali, eu vou escrever menos R1. Olha aqui, ó. Eu venho aqui, passei R1 e 2. Tá certo? Passo agora de novo naquela fonte. Passo nessa fonte que está aqui. Estou passando do menos para o mais, então é positivo, tá? Passo naquele segundo resistor ali, de novo perco energia, tá? Agora, esse ramo aqui faz a mesma contribuição, porque eu estou percorrendo no mesmo sentido, eu tenho menos R2 e 3, tá certo? Menos E2 igual a zero. Eu tenho aqui I1, I3, I2 e 3, tá? Daqui eu posso simplificar, eu posso substituir, tá certo? I3, eu tenho aqui I3, ó. Eu posso substituir I3 nessa equação por I1 mais I2, tá? Então eu substituo aqui, né? Se eu fizer todas essas substituições, eu vou ter agora, né? Veja, eu tenho um sistema de 3 equações com 3 incógnitas. Resolvendo esse sistema, tá certo? Se eu resolvo esse sistema, então eu vou achar que I1, resolvendo aqui, eu tenho menos meio ampere. Ah, mas que corrente negativa estranha, o que aconteceu aqui? Tá certo essa conta? Tá sim.
I2 eu vou te explicar agora o que quer dizer isso. É 0,25 ampere e I3, tá certo? I3 vai ser igual a menos 0,25 ampere. Olha, isso aqui é a solução, tá certo? Isso aqui é a solução desse sistema de equações. Olha aqui, ó, eu falei, você escolhe arbitrariamente o sentido das correntes. Vamos dizer assim, numa linguagem simples, você chutou o sentido dessas correntes. Se você chutou o sentido dessas correntes, pode ser que o resultado que você obtenha não corresponda ao chute. Então, na verdade, o que acontece é que essa corrente 1, tá certo? Essa corrente 1, ela percorre no sentido contrário. Então, no circuito correto, tá certo? No circuito correto, se eu for analisar agora, eu vou ver o seguinte, nesse circuito aqui, a minha corrente 1, ela está nesse sentido aqui. A corrente I2, tá certo? Está no sentido correto. E a minha corrente I3, que também deu negativo, né, ela não está descendo, ela está subindo. Então, os sinais negativos que eu obtive indicam que a minha corrente, tá certo? Ela flui, né, no sentido inverso ao do que eu arbitrei originalmente. É isso que essa solução está me dizendo. Né? Então, com base nessa solução, tá certo? Né? Você fala, mas não tem problema nenhum. Agora você vê, então você vai fazer só a inversão dos sentidos aqui. Tá certo? Né? Então, o que nós fizemos aqui? Né? Nós utilizamos a lei de malhas e nós, a lei das malhas e dos nós. Ela parte, né, dos conceitos de conservação de energia e carga, no sentido de que o que é ganho de energia num caminho fechado é perdido naquele caminho fechado, de tal forma que a energia ou a diferença de potencial total, não é mantida constante, tá certo? O potencial de um ponto se mantém constante, né, ao longo de um caminho fechado. Né? A segunda lei é a lei dos nós, né, que diz que a soma algébrica num nó, né, ela é igual a zero, ou seja, a carga que chega naquele nó é a carga que sai daquele nó. Né? Então é isso que nós utilizamos. Então nós utilizamos essas duas leis, né, tá certo? Né, que são basicamente traduções para esse problema aqui de leis de conservação. Tá? Então nós fizemos duas discussões, uma abordagem considerando série paralela, outra abordagem considerando leis de malhas e nós. Chamo sua atenção pelo seguinte, essas duas resistências estão em série. Você poderia calcular um equivalente aqui, você poderia calcular um equivalente aqui, e ponto. Tá certo? Você não ia, calculando essas duas resistências em série, você não ia poder colocá-la em paralelo com essa aqui, porque você tem essa fonte aqui e essa fonte aqui. Tá? Essa equação aqui, ó, você vê que essas duas resistências estão em série e você poderia ter feito uma simplificação, um passo de simplificação. Mas você teria que usar a lei de malhas e nós para resolver esse problema. Tá? Tá bom? É isso aí. Vamos continuar, né? E agora vamos ver como que acontece quando eu boto um capacitor nesse circuito. Tá? Até já.